Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo você vai entender e descobrir como vencer uma crítica destrutiva. A gente já entendeu como usar as críticas ao nosso favor, mas nesse vídeo eu quero falar com você sobre como vencer uma crítica destrutiva. Uma crítica que você fala claramente que essa pessoa quis me destruir. Eu pensei, repensei, orei, busquei a Jesus, a luz do Espírito Santo e vi que essa pessoa estava querendo me ferir, que essa pessoa me fez mal. Primeira coisa, meu irmão, você não é trouxa, amém? Você não é trouxa, você não é otário. A gente tem que ser calmo, pacificador. É assim, ó. No que depender de mim, terei paz para com os outros, como diz a Bíblia, né? Então, no que depender de você, tenha paz. Mas algumas vezes, realmente, para ter paz, a gente entra na guerra. Então, agora eu quero trazer o outro lado da moeda, em que você precisa aprender a estabelecer limites. Lidar com críticas é bem desafiador e na maioria das vezes a gente precisa ouvir e ter humildade para crescer. Mas muitas dessas críticas também você precisa aprender a estabelecer limites. Você quer vencer uma crítica destrutiva? Então aprenda a estabelecer limites. As pessoas elas têm que entender que elas não têm liberdade infinita com você. Então, quando as pessoas elas entendem que você tem limite, que você estabelece claros limites, que você deixa ser abalado, não se deixa ser diminuído facilmente, não vai ser qualquer coisa que elas vão ter liberdade de falar com você. Tem gente que simplesmente chega vomitando. Mas, cara, sabe por que ela chega vomitando? Porque ela acha que ela tem liberdade com você pra isso. Quando você chega pra pessoa e fala, epa, calma lá, queridão, alto lá, né? Respira, você tá achando que tá falando com quem? Pra falar comigo não tem que falar com respeito. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente quer respeito, a gente dá respeito. Então, quando a gente se posiciona, dificilmente as pessoas nos violam. Pessoas bem posicionadas são pessoas que não saem ouvindo qualquer coisa. Porque automaticamente elas estabelecem um limite e elas falam, olha, você não fala assim comigo. Uma vez eu conheci uma pessoa muito inteligente que eu admiro muito, um amigo meu que falou assim pra mim, cara, eu fui me relacionar com uma menina, a menina chegou, eu tava conversando com outra menina e tal, mas a gente tava num trabalho envolvido, uma coisa que a gente tinha que fazer em conjunto, e essa menina que era minha namorada, viu que eu tava conversando com a outra e chegou gritando na frente de todo mundo. Gritando, arrumando um barraco, me humilhando, falando mal de mim, falando mal da menina, uma coisa nada com nada, nem quis saber, nem quis entender, só veio aloprando. Cara, eu mantive a calma, me retirei do ambiente, falei, vamos conversar. Levei ela pra um canto e falei assim, a partir de agora nós não namoramos mais. Por quê? Porque você ultrapassou todos os limites de respeito. Você tá achando que você tá falando com quem? Tá maluca? É bom que a partir de agora você entende que você nunca mais vai falar comigo assim. Isso se quiser se relacionar comigo ainda como amigo, porque senão também pode ir embora. Isso é você estabelecer um limite. Quando você vira e fala assim, você não vai falar comigo de qualquer jeito, você mostra pro outro a forma como você deve ser tratado. E você deve fazer isso em todos os seus relacionamentos. Falar, fulano, calma, abaixa seu tom de voz, vamos conversar. Ninguém aqui tá pra bater boca. Sabe? Até pra ouvir crítica tem que ter ambiente. A pessoa não pode vir falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e você tem que aceitar, porque você é calminho, pacificador. Então, no que depender de você, tenha paz, mas também saiba estabelecer limites, saiba se posicionar. As pessoas, elas respeitam gente posicionada. Quando você não é respeitado, é porque você está com dificuldade em se posicionar. Mas pessoas posicionadas são pessoas que dificilmente ficam ouvindo desaforo ou qualquer coisa por pouca coisa, né? Então, se você quer vencer uma crítica destrutiva, você precisa estabelecer limite e precisa saber conversar com quem importa. Vamos supor que você recebeu uma crítica que te afetou muito, porque era de uma pessoa muito próxima, era uma pessoa que tem intimidade com você, uma pessoa que te ama. Você orou, pensou, digeriu e viu que não desceu ainda não. Cara, fiquei mal, fiquei chateado, não gostei. É melhor você chamar essa pessoa para uma conversa do que você ficar alimentando o sentimento de amargura, de ódio no seu coração. Tudo aquilo que você não consegue resolver sozinho, não consegue resolver com Deus, você precisa hablar, né? A gente fala, habla fulano, ele fala, vou hablar, né? Você precisa falar, abrir seu coração. Falar assim, olha, eu não gostei, fiquei chateado, eu orei, mas realmente eu vi que aquilo não me fez bem. E abra o seu coração. Porque é melhor você resolver a situação, é melhor você ter maturidade para resolver a situação, do que você ficar remoendo, sofrendo o resto da vida, falando que tá tudo bem, mas lá no fundo você sabe que não tá. Então, se você quer ter maturidade na sua vida como um todo, saiba que nem sempre você vai saber digerir tudo e que tá tudo bem. Vão ter momentos, sim, que você vai precisar abrir o seu coração e explicar, olha, isso me magoou,
isso me afetou, eu não gostei, eu gostaria que você explicasse o que você de fato quis dizer, porque eu acho que você extrapolou. Resolva. Deixa eu falar, se tem uma coisa que hoje as pessoas não sabem fazer é resolver o próprio BO. As pessoas adoram transferir seus problemas, suas responsabilidades para o outro, ao invés de resolver. Esperar que o outro venha pedir desculpa, que o outro... seria lindo esse país das maravilhas em que todo mundo reconhecesse seus erros e viesse se desculpar. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. E se foi você que ficou mal, então você vai atrás de resolver com essa pessoa. Ah, mas... Gente, o mais maduro em uma relação é o primeiro a ceder. O mais maduro em uma relação é a pessoa que vai atrás de resolver. Não importa se foi ela que começou, se ela foi teve responsabilidade principal ou mínima, não importa. A gente precisa aprender a resolver os nossos conflitos, independente se fomos nós ou não que geramos. Se aquilo está em mim, está me fazendo mal, eu preciso aprender a resolver. Ressignifique. Se você quer vencer críticas destrutivas, ressignifique e aprenda a enxergar. Eu acabei de falar que você vai ter relacionamentos que você vai ter que chamar a pessoa para um tete-a-tete e resolver. Mas tem gente que realmente não vai estar disposto a isso, que não vai ter humildade para isso, que você vê e fala, cara, se eu for resolver com essa pessoa, nunca vou resolver. Então ressignifica. Ressignifica esse momento, ressignifica a crítica, fala assim, cara, foi ruim, foi péssimo, foi poderia não ter passado por isso, mas beleza. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso crescer com isso? Às vezes você pode aprender a nunca mais se relacionar com essa pessoa. Que seja. Mas tire um aprendizado disso. Você nunca pode passar por uma situação marcante da sua vida e não tirar nada de bom dela. Nunca passe por algo da sua vida que foi desafiador sem tirar o seu proveito. Se você é uma pessoa inteligente, cresça com isso. Porque ou aquilo vai te remeter a uma dor, aquilo já foi marcante. Ou vai remeter a uma dor, ou vai remeter a algo positivo. Já teve momentos muito cruciais da minha vida que eu fiquei sofrendo, perguntando por que Deus tinha permitido eu passar por aquilo. Aí eu poderia ficar até hoje me lembrando e falando, nossa, poderia ter sido diferente. Nossa, como foi ruim. Nossa, como me fez mal. Ai, Deus que me livre. Nossa, se eu pudesse eu apagava do passado. Ou seja, sempre que eu me lembrar, eu vou sofrer. Então eu vou trazer para o meu cérebro, para o meu corpo, coisa que é ruim, coisa que eu não quero. Então, o que eu comecei a fazer? Vou ressignificar. Vou falar, que bom que aquilo aconteceu. Sabe por quê? Porque eu cresci. Porque a pessoa que eu sou hoje só existe devido àquilo que me aconteceu que foi ruim. Aquela crítica que eu sei que não foi boa, que me trouxe algo muito ruim, mas eu venci aquele relacionamento. Por conta daquele momento caótico, eu saí daquele relacionamento. Eu vi que aquela amizade não era boa, que aquele namoro não era bom, mas eu tirei um proveito de algo que só aquela situação trouxe luz, trouxe a verdade que eu precisava para falar. Não quero mais isso. Mas você tirou. Avalie e descarte. O avalie e descarte é muito importante, porque, como eu falei, não somos esponja, somos filtro. Então, ouviu, pensou, avaliou, descarta o que não presta, fique com o que pode ser útil para você. Reforce sua autoestima. Quer vencer crítica destrutiva, meu irmão? Tem autoestima. Já falamos sobre autoestima. Se você quer ter uma vida próspera e crescer e não se abalar com coisa pequena, você precisa ter autoestima. Caso contrário, vai ter alguém que vai falar um monte de coisa em você, coisas que às vezes já foram verdade, que você está lutando há anos para vencer e já venceu muito. E aquela pessoa pode trazer à tona sentimentos que você deixou lá para trás. Então isso pode te afetar. Ou seja, quão forte for a sua autoestima, vai ser a sua capacidade de lidar com isso. Com uma situação que pode mexer muito com você, mesmo você tendo vencido ela há anos, mas ela pode trazer tudo à tona de novo. Então, a tua autoestima pode trazer a baliza da forma como você vai lidar com essa situação. E, por fim, é claro, a sua inteligência emocional. Para vencer uma crítica destrutiva, você precisa ter inteligência emocional. Para que você possa entender por que eu estou me sentindo assim. Por que essa crítica me afetou tanto? Porque eu recebo outras, mas essa aqui me afetou muito mais. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma importância maior na minha vida do que deveria? O que ela falou na minha vida, será que eu resolvi mesmo? Ou eu só joguei para debaixo do tapete? Por que essa situação mexeu tanto comigo? Identifica o porquê. Você só muda aquilo que você reconhece. Se você reconhecer a causa, facilmente você vai conseguir tratar os efeitos. Às vezes a gente quer tanto tratar os efeitos da nossa vida, quando a gente deveria estar tratando a causa. E a inteligência emocional vai te fazer discernir o porquê que as coisas estão te afetando tanto e
como se livrar delas. Como fazer com que aquilo ali fique de fato para trás e você olhe e fale, cara, não precisa de tudo isso. Não precisa, vamos diminuir essa proporção, vamos ficar em paz, porque o que eu tenho para construir é muito maior. E resolver de fato. Não empurre para debaixo do tapete, não fica fingindo que tá tudo bem, porque isso não é de Deus. Isso aí é brecha, isso aí é isca de Satanás na sua vida. Se você quer viver o que Deus tem para você, então que você possa resolver. Se você não está conseguindo resolver sozinho, busca uma ajuda terapêutica, busca um pastor, busca um líder espiritual, um psicólogo, alguém que possa te auxiliar nesse processo, mas resolva, para que você não fique sendo moradia de sentimentos ruins, mas somente de coisas boas que te edifiquem, assim como a palavra nos instrui. Amém? Espero que isso tenha te ajudado, espero que isso tenha agregado. Manda para uma pessoa especial para você, compartilha. Olha que série bacana, que você cresça muito com isso, assim como eu, estudando todo esse conteúdo, pude crescer também. Espero ter agregado com você. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Te aguardo na próxima série.